Fala pessoal do canal Matemática Surreal, eu sou Felipe Iori e hoje nós estamos aqui, no podcast Surrealize número 4, uma pessoa extremamente especial, para mim, que é o meu irmão, Orlando, da Silva Júnior. Deixa eu falar um pouquinho sobre o meu irmão, porque ele também é professor, de matemática. E ele é um pouquinho só mais velho do que eu, e aí ele resolveu ir para essa área. E ele que, na verdade, me seduziu, para essa área. Então hoje eu vou contar a história dele, ele vai contar a história dele, e aí vocês vão saber um pouquinho mais sobre meu irmão. Então, Júnior, se apresenta aí, Orlando, fala aí para todo mundo quem é você e fala com o pessoal do Meu canal. nome é Orlando da Silva Júnior, eu tenho 49 anos, Um pouquinho sou mais velho que irmão, eu só. não é tão pouquinho, sou irmão do Felipe Iório da Silva, meu único irmão, eu não dá nem para chamar de caçula, né? Ele é meu único irmão. E assim, fui para matemática porque eu sempre gostei de dar aula. Era uma coisa que eu carregava desde a adolescência. Entendi. Mas vamos lembrar isso bem lá no início. Você não começou, com matemática. Não, não. Então lembra Eu, aí. então, eu estudei num colégio de irmãs, que nem o meu irmão, Nós estudamos. também seguiu esse caminho. Estudamos num colégio chamado Pio XI, um colégio que tem mais de 80 anos. Depois eu Sim. fiz prova para o Cefet, Aham. fazia eletrotécnica no Cefet. Cefet aqui do Rio de Janeiro, do Maracanã. Sim. E E nessa época era Cefet bem concorrido, né? Nessa época a prova pro Cefet era bem concorrida. Lembra que fazia a prova lá no Maracanã? concorrida, concorrida. Aí dei uma sorte, passei para o Cefet, fui fazer eletrotécnica. E, E aí, Deu e uma aí sorte. fiz o curso. O curso tem 4 anos. O curso Aham. técnico ele te dá outras ferramentas, né? Ele na verdade, você muda. No ensino médio, todo mundo muda a cabeça, né? A nossa Aham. cabeça muda muito no ensino médio. No Sim. curso técnico, muda mais, Muito mais. porque você tem que sair um profissional. Aham. Então, tem uma obrigatoriedade de você fazer um estágio para você vivenciar o que é o mundo Técnico. corporativo, ir para uma empresa, ver como é que as coisas funcionam e tal. Claro que Aham. você vai como estagiário, mas há uma certa cobrança, a Aham. responsabilidade já começa a pesar. Enfim, quando você sai do curso técnico, você fica um pouco na dúvida do que você vai fazer, né? Se você gosta especificamente de alguma matéria, você fica Aham. na dúvida se você vai fazer um vestibular para aquela matéria que você mais gosta, tá? No meu caso, matemática, ou se você vai dar continuidade a esse curso técnico numa área afim, tipo engenharia. E foi assim que Aham. eu comecei. Eu comecei fazendo vestibular para engenharia. Eu fiz em 92, Aham. 1992. Vocês que estão assistindo esse vídeo, ninguém era nascido, ninguém era nascido nessa época. Então, Eu era. não, você era pequeno, mas é. O 1992 eu fui para engenharia na UERJ. Aham. A UERJ ali no Maracanã. Eu passei inclusive em reclassificação. Passei na Aham. reclassificação para engenharia. É, muita sorte, você dá muita sorte. É isso. Aí passei e fui fazer engenharia. Mas Aham. aquela dúvida de caramba, devia ter feito matemática, devia ter feito física, né? Aquela dúvida, mas acabei indo para engenharia. Quando eu cheguei no curso de engenharia, o curso foi muito interessante, né? No sentido de que a visão do engenheiro, ela é uma visão, tudo área de exatas, né? Sim, Matemática, sim, física, engenharia. engenharia, tudo área de exatas. Mas a visão do engenheiro é uma visão diferente da visão de uma pessoa de matemática ou de física, propriamente. É uma visão prática, é uma visão olhando a realidade o tempo todo. Não, ela não é pior nem é melhor, ela é uma outra coisa. Sim. Ela é somente uma outra coisa. Uma outra coisa que foi bem legal para mim conviver com aquelas pessoas durante um Aham. ano. Isso só foi um ano. Sim, sim. Mas esse ano foi o suficiente
para me convencer que o curso de engenharia era um curso muito legal, mas não tinha nada a ver comigo. Aham. Mas não era para mim. E aí, Entendi. nesse mesmo ano, eu fiz o vestibular para a UFRJ. Não, eu fiz o vestibular para outras também, para a UERJ, Sim, sim. mas eu fiz para a UFRJ e acabei passando para a UFRJ para fazer matemática na Sorte de UFRJ. novo, só. Então eu comecei, aí eu passei comecei matemática em 93. É assim Tá. que Mas essa é a minha história indo para matemática. antes de você começar na matemática, você sempre teve, né, facilidade, né, com matemática? Isso era fácil matemática para você? Não, Sempre foi fácil? não. A resposta é não, não, não. Não, 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 porque eu não sou você. Se eu tivesse sido você, matemática teria sido sempre facílimo para mim. Você poderia brincar, eu poderia ter brincado o tempo todo aí na rua, e assim mesmo gabaritar as provas. Não foi o meu caso. Não fui que nem você, não. Mas eu tinha uma tendência a gostar de matemática. Eu gostava de matemática. Aquilo, de Aham, alguma maneira, me dava prazer. Mas não, eu tive que estudar muita coisa para aprender matemática. Eu tive que estudar para aprender aham, matemática. Entendeu? Era uma matéria em que eu tinha o gosto, né? A afinidade com a matéria, mas ela exigiu esforço. Ela exigiu dedicação, ela exigiu empenho. Entendeu? É isso. aham. Eu era um bom aluno, modéstia à Sim. parte. Eu era um bom aluno, mas eu Ótimo. estudei. Eu estudei para poder aprender matemática. Na verdade, estou estudando até hoje. Estou tentando aprender matemática até hoje. Mas é isso. Eu acho Mas que aí você entra para matemática lá na FRJ, lá no fundão, aquele local extremamente ermo, né? Aqui não é, né, do Rio de Janeiro, a FRJ é um local isolado, é uma ilha, sim, né? Chamada sim. ilha, né, do fundão, por isso que a gente fala que é fundão. E aí você foi estudar, né, matemática lá, e aí você chegou na área de exata lá em matemática, você já tinha vindo da área de exata, que você já tinha vindo de engenharia, então você tinha Uhum. uma bagagem aí, e você, né, Sim. aproveitou matéria, tu começou de novo, o que tu escolheu fazer? Não, tava tudo muito muito estranho. Eu cheguei a ver um pouco, para você ter uma ideia, a parada é tão lá para trás que eu tinha vi na minha época o Cefet dava cálculo, para você ter uma ideia. Eu vi um pouquinho de Caramba! cálculo já no Cefet. Só Eu para nem você ter uma sabia ideia. disso, eu nem sabia É disso, eu isso, nem não, sabia isso. disso. Eu sei que você não sabia. Por isso E que a eu estou gente é falando. Eu irmão. cheguei a ver um pouco de cálculo Aham. no Cefet. Vi de um jeito todo assim, todo estranho, todo. E aí, pô, não aprendi praticamente nada. Assim, tive uma ideia muito vaga e tal. Podia ter me assustado com aquilo, da maneira como foi apresentado. Aham. Era mais para eu não ter gostado do que eu ter gostado. Mas aí eu não sei o que houve. Eu falei, não, eu gosto de matemática. Isso está muito estranho, mas eu, sei lá. Havia Aham. uma coisa que um dia eu ia gostar disso. Aí aí, Uma crença, né? havia uma Uma crença. É havia, uma crença. aí eu fui para engenharia vi cálculo. Aí na engenharia foi um pouco melhor, né? Aham. Fez Aí mais na engenharia sentido. foi assim, ninguém gostava, assim, o pessoal se estranhou muito, né? Mas assim, uns diziam que gostavam, mas não entendia a matéria direito. No fundo, todo mundo estava achando aquilo tudo muito estranho. Só quem de verdade gostava era quem já tinha feito um preparatório para o IMITA. Tinha gente na minha turma Aham. da UERJ que tinha feito preparatório para a turma IMITA, acabou não passando e foi para a UERJ. Aham. E esse cara viu cálculo no preparatório. E os preparatórios são bons. São Na bons. Tijuca Uhum. tem uma tradição de bons preparatórios. No Rio de Não só na Janeiro é muito Tijuca, bom. mas naquela época ali da É. Tijuca, no entorno. E aí, Uhum. e aí esse pessoal gostava, porque esse pessoal já sabia. E, Aham. e eu passei a gostar, né? Passei a ver a coisa melhor, né? Passei a compreender aquilo aos pouquinhos e passei a gostar, mas o pessoal teve um estranhamento muito grande. E todo mundo sabendo que aquilo ali era meio que decisivo no curso de engenharia, né? Era Sim. meio que decisivo para você dizer se você vai continuar no curso ou não. Sim. Porque se você chegar à conclusão, no primeiro, segundo ano de engenharia, que você odeia cálculo, engenheiro você não vai ser. É, fato. Aham. Não, encerroso, tu vai para arquitetura, tu vai É. para outra coisa. Engenheiro, se você chegar à É. conclusão mesmo
que você, cálculo não é o cálculo e você, o divórcio é aqui, então não dá. Não dá Então, para ser engenheiro, né? inclusive teve uma menina, não lembro o nome dela, também não vem ao caso, teve uma Aham, menina que ela desistiu do curso. aham. Ela É muito desistiu comum. e, assim, haviam muitas razões, né? Mas a principal era que porque cálculo não dava para ela, assim, ela não, ela avaliou, pode ter sido até uma avaliação, Objetivo? eu acho que foi até uma avaliação precipitada, vou botar assim, mas ela chegou à conclusão de que ela não ia seguir com aquilo e foi fazer outra coisa. Beleza. Então, assim, o curso de cálculo é um diferencial gigante. Bom, É um curso, é um diferencial, curso de exatas. Na de verdade, forma geral, né? estudar exatas é estudar cálculo, É um fato. É um dentre fato. outras coisas. Sim, mas cálculo é a base. Se não tiver cálculo, Não, de já tudo, de era. tudo. Não foi para cálculo, tu vai fazer outra coisa. É. Bom, e aí você entrou lá para a FRJ, e aí você já tinha feito cálculos, né, de uma certa maneira, você já tinha visto isso lá no Cefet, então você chegou, era super fácil também. Né? Não teve era, não, era nenhuma muito difícil. Nunca foi fácil. Era muito difícil. Eu tive que estudar bastante. Eu não me lembro se eu cheguei a fazer a prova final, eu acho que eu não fiz, mas foi bem difícil, foi muito difícil, foi difícil. Não, assim, claro, a matemática tem uma coisa meio assim, né? Se você começa a ver aquilo, se empenhar, botou um pouco do teu empenho, do teu esforço, e você começa a ver resultado, você começa a ver que você consegue resolver, que você consegue fazer, que você consegue aprender, é uma motivação gigante que a própria matemática te dá. Sim, É assim, sozinho. é assim, na minha cabeça, é assim a matemática em qualquer nível. Aham. Você fazendo e vendo que aquele teu empenho gerou um resultado de verdade, você consegue fazer uma lista de exercícios, você consegue fazer uma página de cálculo, que, assim, eu vejo o pessoal de humanas, que é outra coisa, Completamente não diferente. desvalorizando, mas o pessoal de humanas consegue num dia ler 10, 15, 50, 100 páginas, ele vira as páginas do livro e vai aprendendo, e ele aprende mesmo. Matemática, às vezes, para tu virar uma página do livro, leva uma semana. Para tu virar uma página, leva uma semana, meu irmão. Aham. Então, assim, cara, é muito difícil. Quando você consegue perceber que aquilo está dando um retorno, Aham. aquilo é uma super motivação para você se empenhar muito mais. Então, as coisas dão certo. Em compensação, se você consegue perceber que nada dá certo, que você não tem nenhum progresso, é um balde de água fria, uma desmotivação. Quer dizer, tem um ciclo que é um ciclo virtuoso e tem um ciclo vicioso, tem um ciclo Vicioso, gigante. péssimo, né, de desmotivação Aham. também. Ela Sim. tem os dois lados. A Sim. matemática ela tem esses dois lados. Por isso que, num primeiro momento, na minha cabeça, você tem que ter um acompanhamento. E aí esse acompanhamento pode ser em vários níveis. Tem que ter um acompanhamento para você não se desmotivar. Aham. Esse primeiro momento, estou falando do cálculo, né? Claro. Nesse primeiro momento, tu tem alguém para te ajudar, tu tem alguém para te auxiliar, tu tem todas as orientações, tu tem todos os exemplos possíveis, porque em matemática a gente aprende muito com exemplos. Sim. Tem todos os exemplos possíveis, tem todas as dicas possíveis. É o que você precisa, é um tutor inicial para você seguir. E aí, pronto. Aquele tutor deixa você seguir dali para frente. Mas você já entendeu como é que é o ferramental. O início é que é muito simples. E só para as pessoas entenderem o que você está falando, você dá aula desde quando? Você dá aula particular? Você dá aula mesmo? Particular desde quando? Eu comecei minha vida dando aula particular. Oficialmente, era uma época que a gente botava o anúncio de aula particular no jornal. O pessoal nem tem ideia do que é isso. Mas, por incrível que pareça, houve esse tempo. Houve um tempo em que a gente botava o anúncio, saía nos classificados. Num lugar lá dos classificados, saía aulas particulares. Lembra que tinha que colocar 2 A's na frente? Lembra que tinha que colocar 2 A's na frente? A aula. Para você ser ranqueado primeiro. A aula particular sair na frente dos outros. O pessoal olhar o teu nome primeiro.
Então, aí dava aula desde oficialmente, assim, aula particular com anúncio do jornal, profissionalmente, vamos dizer assim, Profissionalmente. agosto de 92, que é exatamente o ano da engenharia. Foi quando eu me sentia um pouco mais seguro, já estava na engenharia, estava mais seguro para poder dar aula de particular de Oficialmente. matemática em nível fundamental, né, e médio. E nesse tempo todo que você, né, deu aula, o que você mais viu? Que esse acompanhamento que você falou era fundamental para o pessoal ir para o outro nível, para o pessoal entender aquilo. Não, fundamental. Não, tu tá perguntando se esse acompanhamento fez as pessoas passarem de ano, fez as pessoas tentarem determinados concursos que elas não iriam tentar por causa da matemática, que às vezes o concurso tem português, tem um não sei o que lá da legislação de alguma coisa do município tal, tem alguma coisa do Estado, por exemplo, alguma legislação do Estado. Enfim, o concurso tem várias matérias, mas por exemplo, tem matemática. E a pessoa lembra que na vida dela, ela foi péssima, entendeu? Ela não foi um aluno bom em matemática, então teve problemas a vida inteira. Era o calcanhar de Aquiles. Então a pessoa fala assim: esse concurso eu não vou fazer. Uhum. E a aula particular se ajudou. Por quê? Porque você via que aquela matemática de um concurso que não é para a área de exatas, um concurso para a área administrativa, por exemplo, um concurso de nível médio, ou até nível fundamental, o concurso, aquela matemática é uma matemática muito, mas muito básica. Que ela, com uma pequena ajuda, ela consegue fazer todas as questões dos últimos 5, 10 concursos do mesmo tipo. Então ela consegue fazer tudo, mas ela tem que ter uma pequena ajuda para tirar esse trauma dela. Sim. Então, assim, as pequenas ajudas, eu valorizo muito as pequenas ajudas. As pequenas ajudas fazem muita diferença. Total. Se a pessoa está abandonada, vou botar assim, tá? A pessoa está abandonada, a chance da pessoa desistir é gigante. É verdade, é verdade. Então a aula particular serviu para isso, serviu para fazer as pessoas passarem de ano, né? Fazer os alunos passarem de ano, né? Ele via o que era da matéria que o professor dava, o que era fundamental, que ele não podia deixar de saber. Ele ia para a prova com aquilo. A aula particular não dá para o cara aprender a grande matemática, nada disso. Eu estou vendo o que é o mínimo necessário, que ele não pode deixar de saber para ele fazer essa prova e tirar uma nota básica, mas que vai dar a aprovação dele. O suficiente para ele ser aprovado. Verdade. Não vai ter nenhum tipo de destaque, que a aula particular no final do ano, no desespero, você não vai sair de uma situação horrível para uma situação de qualquer destaque. Mas já é um grande mérito se você estava péssimo e você consegue chegar no regular. Sem dúvida. Já é um grande mérito isso. Até sem porque dúvida. matemática você não muda muito rápido. Esse é o ponto. Então é uma coisa que tem que ser frisada em matemática. Matemática você não muda com facilidade. Você era um aluno medíocre. Tu deu uma estudadinha, tu era um aluno medíocre, tirava 2, tirava 1. Aí deu uma estudadinha, passou a dar uma estudadinha, tirou 9. Não tira. Filho, não tira. Não tira porque uma coisa em matemática depende da outra. Exatamente. Então você vai chegar no 9? Vai. Pode chegar. Mas você vai chegar numa construção para chegar no 9. Existe uma construção para você sair do medíocre para um bom aluno em matemática. É uma construção. Eu digo sempre que a matemática é simples. É simples, porque você tem que treinar, tem que ralar, tem que fazer, tem que repetir os processos. Ela é simples, mas ela não é fácil. É simples, mas não é fácil. Então, ela requer o esforço, ela requer que você vá. É tipo nem emagrecer, né? Que a gente sempre tenta, eu e você. É simples emagrecer. É só você não comer muito, ir à academia. Se exercitar. É super simples. Mas é fácil? Não é fácil. Então, é igual matemática. É simples, mas não é fácil. Né? Deve estar tendo bastante fogos aí. Boa frase sobre matemática. É simples, mas não é fácil. Boa frase. Bom, e aí você entrou lá para a faculdade, está lá na faculdade, entrou lá, e você começou a cursar o curso de matemática, e como é que foi isso? Você demorou muito tempo? Terminou? Foi rápido? Como é que foi? Eu levei muito tempo. Eu entrei no curso bacharelado, né? Fazia o bacharelado em matemática.
Então, o bacharelado, tradicionalmente, né, ele é um curso mais difícil, porque ele, na verdade, está preparando o cara não para dar aula no ensino, no ensino básico, né, fundamental e médio. Não. Ele está preparando o cara para ele fazer mestrado e doutorado em matemática e ser um pesquisador e professor universitário. O bacharelado ele tem esse foco. Ele está treinando o cara, está instruindo o cara. Então, ele é um curso mais exigente. Era o curso que eu fazia. Eu tive muitas dificuldades no curso, né, e demorei bastante para fazer o bacharelado. Né, e depois é que eu fui entrar na licenciatura, né, essa vida corrida que a gente tem de faculdade e o curso na UFRJ, por exemplo, bacharelado na UFRJ, na minha época, ele só tinha no diurno. Né? Então, se você precisa trabalhar, sempre dificulta um pouco. Né? Porque a licenciatura passou a ter noturno. Eu não vou lembrar aqui o ano, mas é quase em 2000, e perto de 2000 passou a haver licenciatura noturna. Foi próximo a isso. Foi 96, eu acho, 96. Tanto que você, meu irmão, você foi uma das primeiras turmas. Sim. Você não foi, não sei se você foi a primeira, mas você foi uma das primeiras turmas a segunda, acho. a ter o licenciatura noturna na FRJ. Sim. Então, assim, e aí, porra, foi um curso que eu demorei bastante. Os cursos universitários funcionam no regime de crédito, né? Então, você faz uma matéria, faz outra matéria, acho que você fica reprovado, você tem que fazer de novo, ou tranca, né? Ou que você vai ficar reprovado, você tranca. E aí, no próximo período, tem que fazer aquela matéria de novo. Então, você vai meio que escolhendo a tua grade aos poucos. Dá bastante trabalho terminar o curso, não pela quantidade de matérias. Porque o curso de matemática tem uma quantidade... O bacharelado tem uma quantidade razoável de matérias. Não é muito grande, mas é muito difícil porque as matérias são muito exigentes. Muito exigentes. E o curso de licenciatura é um curso que tem mais matéria do que o bacharelado. Sim. É um curso teoricamente mais fácil do que o bacharelado, mas não tem nada de fácil. Sim. No curso, você tem que ralar bastante para conseguir terminar o curso. Sem teu empenho e a tua dedicação, é aquela coisa do pessoal usa muito uma gíria, e está na moda uma gíria, força, foco e fé. Tá muito na moda essa gíria. Então, é meio que isso mesmo. É você dizer o seguinte: é isso que eu quero, eu vou buscar isso e vou abandonar o resto. Sim. É meio que isso. Então, é um curso que leva tempo para terminar. E você já dava aula em cursinho? A partir de que ano você já dava aula em cursinho? Você já começou a dar aula mesmo de matemática sem ser apenas aula particular? Desde quando? Eu tive experiência. Eu cheguei a dar aula como experiência num curso que eu fui aluno, um curso aqui em Ramos. Eu fui aluno chamado Curso Santos Filho. Mas eu não fiquei como professor efetivo nesse momento. Foi na década de 90. 95, 90. Então, 90 e alguma coisa. Eu cheguei a fazer alguns testes, dando aula, pequenas aulas, pequenos projetos lá, num curso que eu fui aluno, um curso muito bom. E depois eu cheguei a dar aula como estagiário na Federal de Química de Nilópolis, que agora é IFE de Nilópolis, Instituto Federal. Eu cheguei a dar aula como estagiário num telecurso. Olha só quanto tempo faz. Telecurso 2000 em Nilópolis. Eu ia para Nilópolis. Se eu não me engano no ano disso, me perdoem se eu me enganar num ano ou outro, é 1997. 97. Agora, em 1998, foi o ano em que um amigo meu, que fez matemática comigo, Frederico Guilherme Palmeiras, me chamou para dar aula no Impacto. O Fred. Aí eu fui, meu irmão acompanhou isso. Meu irmão acompanhou isso de perto. Para dar aula no Impacto, carteira assinada e ser professor do Colégio Curso Impacto, né? É um colégio que, na época, ele estava na descendente, mas que ele fez muito sucesso na década de 80. Nos anos 80, aí na Tijuca. É um curso que fez muito sucesso. Curso Impacto. E eu dei aula em 98 nesse curso. Foi isso. Antes de estar formado, né?
Isso Tudo eu ia falar isso, agora, eu ia falar agora. tudo isso antes de Olha, estar formado. isso não pode gerar uma denúncia contra mim, mas eu não era formado. Não! Olha, eu não quero sair com a cara tampada na RJTV, não. Eu não quero isso, não. Então, mas eu fui dar aula lá sem ser formado. Quando eu cheguei lá, eu estava com muito medo de ser descoberto. Em qualquer momento, eu estava com muito medo de chegar a polícia federal lá e tal. Mas aí eu descobri que tinha mais gente em ser formado. E aí eu descobri que, peraí, você também não formou, não? Ah, não, você também não. Aí eu comecei a ver que a exceção era os formados. A exceção ali naquele momento era os formados. Incrível. Então foi um momento, foi uma revelação. Foi uma revelação para mim. Entendeu? Mas isso é engraçado que isso aí acontece em todo lugar, né? Em todo lugar do Brasil, cursos pegam, né, professores que são engenheiros, que estão se formando, alunos, alunos de matemática. Muita gente. Não, meu irmão, tem direto isso. Área de exatas, tem que não fizeram licenciatura. Que teoricamente você só pode dar aula de licenciatura, tá certo? No colégio, porque assim, colégio, sim. Explicar isso aí no vídeo. É até bom explicar isso no vídeo. Se você vai dar aula num curso preparatório, somente no curso preparatório, não tem problema. Você não precisa ter formação nenhuma. Não tem nenhum problema. Esse curso não confere diploma a você. Exato. Você não sai com esse curso com nenhum tipo de diploma. Você está fazendo um preparatório para concurso público. Você está fazendo um preparatório para não sei o quê. Não importa. Você reconhece naquelas pessoas que estão te dando aula que ela tem o saber que você precisa e transmite aquilo com clareza para você. Ponto final. Não tem certificação vindo do MEC, não tem diploma oficial, não tem nada disso. Você está usando aquele curso para ganhar o conhecimento que você precisa para fazer um concurso público. Então, uma pessoa que não precisa ser formada em nada pode dar aula num curso preparatório. Isso ele pode hoje, 2021, não tem problema. Agora, no colégio é uma outra história. Eu dava aula no colégio, tá? Para deixar bem claro. No colégio é uma outra história. No colégio você tem que dar aula tendo formação, porque o colégio tem que cumprir um montão de normas lá, educacionais, o sistema todo, para ele te conferir um diploma. Mas só que isso fica explicado, isso não foi uma escolha sua, isso foi a empresa que te contratou assim. Sim, a empresa que isso me contratou. Isso não foi uma escolha só para deixar claro. Que não foi uma escolha sua, foi a própria empresa que te contratou. Me contratou, eu já tinha bastante experiência com aula. Claro. Eu tinha muita experiência. Em 98 eu tinha muita experiência com aula, comecei em 92, dando muita experiência. E aí me contratou, fiquei muito feliz. Muito feliz. E aí foi isso, eu fiquei lá no Impacto até o final. O Impacto fechou oficialmente. Ele terminou, ele foi fechando unidade por unidade, né? Enquanto eu trabalhava lá no Impacto, eu fui fechando unidade por unidade. Eu era um fechador de unidade. Eu era, cada ano que eu ia trabalhar na unidade, eu fechava. Eu estava até com medo da minha foto sair no jornal como exterminador de unidade. Cada ano. Então, a última unidade foi em 2002. Aí terminou. Tanto que você não pode aqui no Rio de Janeiro entrar, o Impacto deixou uma dívida gigantesca. Você não pode abrir um curso com o nome Impacto por causa disso. Exatamente. Por causa desse passivo que ele deixou aí. Que era um nome extremamente forte, né? Impacto. Era um nome extremamente poderoso, década de 80 e 90. Tá, mas aí você se formou, então, você foi protelando, né, a formatura, porque... Protelei, eu consegui a formatura. Bom, isso não vai dar para contar tudo aqui, né? Mas eu consegui, graças a você, mas isso é outro capítulo. Outra história. Eu consegui, é uma outra conversa, eu consegui, graças a você, me formar em 2000. Em 2000. Em 2000 eu me formei. Perfeito. E quando é que você passou no concurso? Você se formou em 2000, e quando você passou, né, no concurso do Estado? Olha, na verdade, eu tinha feito concurso até antes de 2000 e já tinha até passado. Tanto para o município, tanto quanto para o Estado. Eu acho até que você lembra disso. E várias vezes. Várias vezes. Então, mas o primeiro concurso que eu assumi no Estado foi o concurso em que eu fiz 2001 e assumi em 2002. Comecei no início do ano de 2002, eu estava no Estado. Foi esse concurso.
Então, entendeu? assim, só para explicar, né, que assim que você se forma, tem tanta vaga, né, de matemática para você fazer, tem tanta vaga para você ir, Sem a menor e dúvida. sobra Não vaga, existe né? falta de emprego na nossa área. Nossa área não tem falta de Não, 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 emprego. não existe. Não, isso você posso falar categoricamente. Não. Você é um professor de matemática. Você não tem emprego? Não, é impossível. Não tem como. Você pode dizer que o salário é ruim, você pode dizer que as condições de trabalho não são as que você gostaria, tem que melhorar, enfim, muitas críticas. Não preciso listar aqui, Ah, você sabe. com Mas certeza. emprego, não, emprego tem. Sempre Você tem vai projeto. buscar o teu emprego, se não for no bairro que você está, vai ser no outro bairro, se não for, vai ser na Baixada, vai ser em Niterói, vai ser em Alcântara. Não, não, você tem emprego para Ou em matemática outros contra estados, né? habilidades, não falta. Tem, A nossa área é uma área nobre. tem. Inclusive, eu posso dizer até a frase que não é falsa, é assim, Aham, o magistério como um todo, em todas as áreas, o magistério ele é bom de emprego, aham. mas tem áreas mais difíceis. Tem áreas mais difíceis porque áreas Menor que tem carga muita horária. gente formada. Por exemplo, português, letras, né? Tem muita gente formada em letras. Por exemplo, história, tem muita gente formada em história. Ah, não tem emprego para história? Tem sim. Mas tem muita gente formada. Agora, matemática e física, né? Principalmente matemática, porque a física só pega ensino médio. A A física dá menos matemática pega aula. tudo. Pega Tudo. tudo, pega do ensino fundamental todo. A gente, inclusive, dá até cursos para as professoras que eu chamava de primário, mas agora não falo Não é assim, mais. das professoras do Ensino primeira, fundamental. primeira Ensino etapa do ensino fundamental. fundamental, é assim que fala. O Então, primeiro das ciclo, professoras né? da primeira etapa do ensino fundamental. Isso. Então, assim, você tem muita aula para você dar, porque a carga horária de matemática nas escolas ela é muito grande. Ela só perde para português. E E ela perde você, assim, por um tempo de aula. e você fez o Matemática concurso. geralmente tem 5 tempos, português tem 6. É O muito português grande, é tem muito 5, grande. matemática tem 4, mas geralmente matemática tem mais do que 4. Com certeza. Dependendo do colégio, matemática tem 6 tempos por semana. Você fez o concurso depois, né, para o Pedro II, em que ano? Isso foi em que Não, meu ano? concurso para o Pedro II foi o ano de 2008. Eu tomei posse num dia até um pouco estranho, que foi um dia entre Natal e Ano Novo. Eu tomei posse dia 29 de dezembro de 2008. Um pouco estranho até, meio atípico, né? Tomei posse 29 de dezembro de 2008 e a gente começou as aulas no Pedro II em 2009. A gente, como tomou posse, teve que ir em janeiro para lá, Claro, né? Mesmo normal. não tendo Trabalhar. aula, para Sim, fazer sim, trabalhos lá, fazer planejamento e tal. sim. Então, mas foi isso, 2008. 2008. Mas eu E, dei mole. Eu dei mole, porque, por exemplo, teve um concurso do Pedro II em 2003, eu acho. Ou foi aham. 2002, 2003, foi um concurso, inclusive, que entrou o Cleiton. Aham. Cleiton, Grande amigo nosso nosso. amigo, ele está no Pedro II. O Cleiton fez o concurso, se eu não me engano, de 2002. Que teve até uma história que não ia chamar todo mundo, que criou uma lista de espera lá. Eles entraram na justiça, não só a matemática, não, todas as matérias Todas entraram na as. justiça. E o concurso deu uma confusão no concurso, chamou Aham. todo mundo. Eu Chamou lembro todos disso. os aprovados, o pessoal que ficou em lista de espera, todo mundo foi chamado por determinação judicial, todo mundo foi chamado. É porque tinha muita falta de vaga, né? Tava Sim, muitos anos sem concurso Pedro II. isso, Eu estudei exatamente. lá no Pedro II, no ensino médio, né? Tava Isso, muitos anos, né, sem concurso, então precisava fazer isso, concurso. isso. Porque a época do Fernando Henrique, né, congelou tudo. Pegou a época justamente do Fernando Henrique, né, que foi uma época muito difícil. O Fernando Henrique foi de 94, foi de 94 a 2002. Né? Em Exato. 2002 tem o concurso, o Lula entra em 2003. Perfeito. Perfeito. Eu Aí acho que mudou esse essa concurso parte. do Cleiton, eu acho que esse concurso do Cleiton foi em 2003. Depois tem que ver com ele. É. Eu podia ter feito esse concurso. Sim. Claro, você já estava formado. Eu não sei se eu passaria, acho que não. Passaria, Mas cara. eu queria ter feito o concurso. Passou em Entendeu? todos os concursos, Queria ter não feito sabe esse se concurso. passaria. Mas você É depois isso. resolveu fazer Isso. mestrado. Depois você ainda resolveu fazer mestrado, não foi? Sim, sim. Eu cheguei a começar um mestrado na UFRJ. Em matemática pura. Isso, em matemática pura. Depois Uhum. eu desisti, abandonei. E Uhum. depois eu fui fazer. Bem depois, eu fui fazer um mestrado profissional. Teve um boom de. A gente precisa de professores. Tudo começou isso aí
já era governo Dilma, já não estava mais no governo Lula. Uhum. Teve um boom de presidente. Tá tendo muito desfalque de São Jorge aqui. Legal. Teve um boom, é por causa disso. Teve um boom de precisamos de professores universitários. Não tinham professores universitários. A história foi essa. Sim. Então não tinha. E meu irmão não tinha. Filho, não eu tinha. Eu sei. Eles estavam usando tudo. Não tinha professor universitário de matemática, nem de física, mas aqui o papo é matemática. Não tinha. E aí eles resolveram fazer mestrados profissionais no Brasil inteiro. Mas mestrado profissional. Aí eu fiquei sabendo disso. Eu fui a primeira turma desse boom do mestrado profissional. E aí no IMPA, no né? mestrado profissional tinham vários polos. Polo da UERJ, polo da FRJ, polo da Rural, polo do IMPA. Eu entrei no polo do IMPA. Aí eu fiz o mestrado profissional no IMPA e foi muito difícil. Apesar de ser um mestrado profissional, né? Que teoricamente é um mestrado bem mais fácil. Não é. Não é teoricamente. Teoricamente. Ele é muito mais fácil do que o mestrado da PUC. E matemática pura, você está confundindo. Você está comparando o mestrado em matemática pura, o nível de dificuldade, com o mestrado em matemática que seria mais aplicada. Aí você está comparando coisas diferentes. Você está comparando pera com banana. Está comparando coisas diferentes. Obviamente, o mestrado em matemática pura tem a matemática mais pura mesmo, mais teórica, mais difícil, né? Nesse caso, ela é um pouco mais chatinha mesmo, ela é mais teórica. E a outra é a matemática mais aplicada, então ela já é um pouco mais fácil. É claro que é aspas, porque o que é fácil para mim é difícil para outro, e isso obviamente muda, Isso obviamente muda. Mas o que você tem visto? Hoje você dá aula para que série, em geral? Então, você já deu aula para todos os níveis. No Pedro II, como a gente faz o concurso para dar aula no ensino básico, né? Ele pega fundamental e médio, né? A segunda parte do fundamental, o antigo ginásio, né? E pega o médio. No Pedro II não tem muito isso de você entra e escolhe uma série só. Não tem muito isso, não. Tá? Então, a gente faz entre nós, né, a equipe faz um revezamento. Certo. Então, é muito comum a gente dar aula, tanto no ensino, ter turmas, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. É muito comum todo mundo ter as duas. Né? Se alguém tem... Como o ensino fundamental, em geral, o pessoal gosta menos de dar aula, né? Lida mais com, vamos botar assim, com criança, muito mais... Adolescente. Basicamente todo mundo é adolescente. Ensino médio, o cara também é adolescente. Mas é mais infantil, mais não sei o quê. Então, o pessoal gosta mais de dar aula no ensino médio. Então, se o cara quiser só dar aula no ensino fundamental, aí o pessoal deixa, porque é o que ninguém quer, vamos dizer assim. Mas eu dou aula Nesse momento, eu estou dando aula no 6º ano. Nesse momento que não está com aula presencial, né? Não está com aula presencial. Eu dou aula só no ensino fundamental, porque eu estou com 5 turmas de 6º ano. Sim. Né? Eu estou com as 5 turmas de 6º ano. Né? Que é um trabalho, vamos dizer assim, delicado. No online, muito mais delicado. Muito mais delicado. Né? Porque esse garoto veio do Pedrinho, que a gente chama de primário. Né? Ele veio do Pedrinho. Né? Ou veio do concurso. Né? Então, esse menino está chegando no Pedrão, está tentando entender o que é o ginásio, o que é o Pedrão, mas ele está tentando entender isso online. Se a parada já era difícil no presencial, ele está tentando entender como tudo funciona no online. Então, e na verdade não é ele. Não é ele. É o pai dele, é a mãe dele. Então, no fundo, eu tenho que, na aula online, convencer o pai, que eu sei que está ali do lado dele. Não está aparecendo, mas ele está ali, está a mãe dele ali. Está o pai, a mãe, tá o pai. Às vezes está a avó, às vezes está não sei quem. Então está todo mundo vendo a aula do professor de matemática. Entendeu? Então a gente tem muito trabalho com isso, de poder explicar tudo, de poder falar tudo, de poder, né, convencer o garoto. Às vezes o garoto é a parte mais fácil de convencer. Às vezes quem você não consegue convencer é a mãe dele mesmo. Mas se você explicar bem, eu sempre sou da teoria que se você explica bem para o aluno, ele convence a mãe dele.
É uma questão de você explicar bem a ele. Para ele. Ele tem que entender. Depois ele tem mais tempo para convencer a mãe. E aí eu tento fazer esse trabalho. A gente está fazendo esse trabalho aí no sexto ano. Eu adoro as crianças. Eu adoro. Uhum, É um trabalho que, na verdade, eu faço no Pedro II desde quando eu entrei, né? Desde 2009 eu faço. Eu acho que eu sempre tive turmas de sexto ano, com exceção de um ano. Teve um ano que eu não dei aula. Teve um ano que eu não dei aula no sexto ano. Acho que era o ano que eu estava com o sétimo. Sei lá, não, mas sério, teve um ano que eu não dei aula no sexto ano. Mas tirando esse ano, eu dei aula no sexto ano sempre. Sempre. O que você vê, né, de diferença que tem entre dar aula para uma criança, entre dar aula para alguém do ensino médio, entre dar aula para alguém que está na faculdade de cálculo, entre dar aula para alguém que está no mestrado, que você também já deu? O que você vê de diferença nisso? O que você vê? Qual é a principal, né, diferença que você vê para todos esses níveis? O que muda? Eu acho assim. Eu acho que são várias coisas. A criança, você precisa. Ela tem uma coisa da honestidade. Né? Ela tem uma coisa de dizer na hora para você que ela não está entendendo. A criança não tem vergonha de dizer que não está entendendo nada. Não tem vergonha de pedir para você explicar de novo depois de você ter acabado de explicar de novo. Ela não tem vergonha de se expor. O adolescente vai chegando aos 15 anos, ele vai ficando mais tímido, né, perante os outros, e ele acaba não perguntando tudo. Então, você, dando aula para adolescente, você tem que ter uma certa percepção de que ele não entendeu, mas ficou com vergonha de perguntar. Perfeito. Então, isso é uma coisa extra. Né? Você dá aula ensinando o que parece óbvio, né? Porque quanto mais o cara está lá para trás, né? Mais criança ele é, mais você está ensinando. Vamos botar assim, quando você está dando aula para o ensino primeiro grau, né? O ensino fundamental, primeira etapa do ensino fundamental, você está dando aula para o cara ensino básico. Parece muito mais fácil, só que essa construção da base, sem decoreba, com raciocínio, ele entendendo os porquês, é bastante trabalhoso e difícil. Porque é isso que vai dar o ferramental necessário para ele fazer uma boa construção no ensino médio. Claro. Porque o que parece que o difícil é dar aula no ensino médio. Claro que é difícil. Eu não estou dizendo que não é. Qualquer nível é difícil. Mas no ensino, botar assim, fundamental, eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil por causa dessa preocupação de você construir essa base forte. Não é simples você construir essa álgebra, por exemplo, de polinômios, de fatoração, produtos de nota. Não é fácil você construir essa álgebra com um aluno que tem 13 anos, tem 12 anos. Não é fácil, entendeu? Então você precisa dar uma lógica a isso. Você precisa fazer isso com uma certa metodologia. E não pode ser metodologia demais, porque senão vira decoreba. Claro. Ela tem uma coisa de metodologia, porque é necessário, sim, a repetição, é necessário o treinamento. A matemática, a gente trabalha com algoritmos, sim. Quando você faz uma divisão, você está usando um algoritmo lá. Quando você faz uma multiplicação, a gente trabalha com algoritmos, existem métodos. Eu não estou jogando nada disso fora, mas eu estou dizendo o seguinte: a gente precisa avançar no raciocínio, nos porquês. A gente precisa avançar nas coisas, na lógica. A lógica tem que andar bastante junto. Porque senão o cara vai odiar a matemática. Se ele não vê lógica nas coisas, ele odeia a coisa. Exatamente. Então, e aí o ensino médio é um outro trabalho com outro público e que você tem que entendê-lo nessas as entrelinhas. Você tem que entender as entrelinhas. Você tem que fazer um acompanhamento que não pode ser de perto demais, porque senão você parece, sei lá, a mãe dele, mas também não pode ser longe demais, como se você estivesse na faculdade, porque ele não tem a autonomia que ele acha que ele tem ou que ele acha que ele devia ter. Porque no ensino médio ele acha que ele já pode, ele já sabe, ele não sabe nada. Ele é uma criança um pouquinho mais velha. Então assim,
a gente precisa ter esse acompanhamento com o cara. É muito importante. Entendeu? Você está ali. Ou seja, você olhar o dever de casa, mesmo que você não vá de mesa em mesa como você vai no ensino fundamental, você tem a preocupação de perguntar quem não fez o dever. Você tem a preocupação de perguntar quem não está entendendo, quem não fez, por que não está entendendo. Você tem que despertar isso. Você tem que arrumar mecanismos, né, ferramenta para se aproximar do aluno. Né? O aluno tem que ver você como uma pessoa próxima. Eu não acho que o professor de matemática tem que ser um amigão, não. Eu sou um pouco... Sou da velha guarda, né? Então sou um pouco contra isso de eu ser um irmão mais velho dos alunos, eu ser um amigão. Não gosto disso, não. Eu sou professor deles de matemática. Ele tem o pai, ele tem a mãe, ele tem o professor de matemática. Mas esse professor de matemática, ele é um parceiro, sim, no sentido de que ele está ali para você aprender. Ele está preocupado se você está ali sem aprender e com vergonha de perguntar. Ele está preocupado de ver qual é o teu desempenho. Teus colegas estão andando e você não. O que você conseguiu fazer hoje? Esse cara é preocupado com você. Porque ele quer que você vá para a faculdade. Ele não quer que você... Porque enquanto você passa do primeiro ano, tem aprovação no primeiro ano, vai para o segundo... Você, não, eu estou na escola. Você vai para o segundo e passou do segundo para o terceiro, você está de férias, esperando o terceiro ano. Depois que tu passa do terceiro ano e não entra em faculdade nenhuma, você é um desempregado. Você não está de férias, você está desempregado. Exatamente. Porque você tem que entrar numa faculdade de qualquer maneira. Claro. E a matemática é essencial. Não se iluda. Você não vai conseguir uma faculdade, mesmo que o teu curso não seja de exatas. O teu objetivo é fazer direito. Beleza, você precisa estudar matemática muito. Porque você não vai conseguir entrar para direito se você tiver um desempenho péssimo em matemática no Enem. Você não entra. Porque a matemática vai ser o diferencial. Com certeza. Para todo mundo. Você não vai fazer o diferencial em história. Porque em história todo mundo que vai tentar direito vai bem na prova. Exato. É isso. E direito, eu estou citando direito porque é uma área muito disputada. Numa universidade. Sim. E no ensino superior, só para terminar a resposta, no ensino superior é um outro público em que também tem os seus problemas. Em cada nível que você vai ensinar matemática, você muda os problemas, mas há muita dificuldade sempre. Tem algum momento em que você vai ensinar matemática e vai ser facílimo? Não tem. E é por isso que eles precisam da gente. Eles pagam, aliás, a gente é pago por causa disso. Exatamente. Por que a gente é pago? A gente é pago porque eles precisam muito da gente. Exatamente. Então, o ensino superior, o cara tem uma autonomia muito maior, né? Lógico. Você não faz esse acompanhamento que a gente faz no ensino básico, de jeito nenhum. Mas no ensino superior, você tem a coisa de... Tem que buscar, de novo, mecanismos de aproximação. Não precisa fazer brincadeiras que a gente, às vezes, faz no ensino fundamental para chamar a atenção dos alunos. Não precisa disso, mas você precisa estabelecer uma relação em que o aluno do nível superior, de novo, não se sinta isolado. Porque a tendência do professor que joga a matéria no nível superior, admitindo que os alunos têm uma autonomia e que os alunos, todo mundo é adulto, então eles podem perguntar a hora que eles quiserem. E nada disso acontece. Ele não tem autonomia, ele não tem uma rotina de estudo, que é uma coisa que a gente... Né, eu tenho algumas experiências, poucas, mas tem, dando aula em nível superior, a gente às vezes frisa pouco dessa coisa da rotina de estudar matemática, essa rotina de trabalhar a matemática. Então a gente fala muito pouco disso. Isso é uma falha, na minha opinião, porque, na verdade, tem uma frase de Aristóteles que diz que o mais importante do que o que se sabe é o como se sabe. Então, o que se sabe é muito importante, mas o como se sabe é até mais importante do que o que se sabe. Então você tem que, no ensino superior, buscar esse cara. Esse cara que ele se sente adulto porque está fazendo faculdade, mas muitas vezes ele não é um adulto. Ainda. Ele tá em formação. Ele está em desenvolvimento. Então, em matemática, matemática, a gente precisa atuar também. Não larga a matéria para o cara, não. Faça o acompanhamento, pergunte, tente se aproximar, estabeleça canais de comunicação, principalmente fora daquelas aulas que são poucas. No nível superior, as aulas são poucas. Então, estabeleça canais de comunicação, isso é muito importante. Tá. E qual é a semelhança que você vê de todos esses alunos? Desde o ensino fundamental, lá da criança, até o adulto. Qual é a semelhança que você vê? O que permeia a aula de matemática
em todos esses níveis, o que é igual? Olha, eu não sei, pergunta bastante interessante. Eu acho que eu não tenho uma resposta para ir, uma resposta pronta para isso, não. Não tenho. Assim Eu que é vejo bom. assim, o aluno, não tenho. Eu vejo que os alunos têm dificuldade em todos esses níveis e eles perdem chances de crescer por não dizer mais ou menos no início, mesmo que não seja no primeiro dia de aula, eles perdem a chance de crescimento por uma certa omissão. Né? Eu vejo. Porque a matemática, essa sequência da matemática, ela é fundamental. Né? Sim. Então, quando o aluno vai deixando para lá, né? Aham. Quando o aluno. Depois eu vejo isso, em matemática é fatal. O depois que eu vejo isso é mortal em matemática. Então, eu vejo, assim, de novo, aquela história do quando o aluno começa a entender bem o início, se eu tivesse que ver algum nível de semelhança, se ele entende o início, isso é uma motivação para ele incrível de continuar. E se ele não entende esse nível, eu acho que poderia botar isso como um dos pontos, mínimo, mas um dos pontos semelhante. Ele abandona. Ele abandona, ele vai fazer outra coisa. Entendeu? É fácil desanimar o cara em matemática a partir do mau início. Aham. É muito fácil. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Ah, beleza. E, bom, nós estamos chegando aqui no nosso, né, encerramento e para fechar aqui a nossa conversa, eu sempre falo, né, com todo mundo, e você, meu irmão, não poderia deixar de fazer, e te perguntar o seguinte: se você pudesse fazer uma pergunta para mim, qualquer pergunta, de qualquer área, não que eu vá responder necessariamente a pergunta, qual é a pergunta que você faria? Olha, você é uma pessoa de. É doutor em matemática, é professor de matemática, uma pessoa de muitos talentos. Mas dá muita coisa no conhecimento de todo mundo Uhum. que falta. Né? Uhum. A gente tem um domínio muito pequeno, muito Não, restrito eu em não tô, termos. eu não tô dizendo que eu vou responder certo, não. Mas Não, eu vou não, dar uma resposta. não, sim, não, então, a pergunta que eu faria para você é se você gostaria na tua vida, porque eu acho que talvez tenha faltado isso, não faltou muita coisa para gente, né? Claro. Sim, mas de ter tocado algum instrumento, aprendido. Você gostaria de ter aprendido a tocar algum instrumento musical? Porque você é uma das pessoas que tem muito talento, que tem talento, é jeitoso na hora de consertar as coisas. E, na verdade, puxando até uma Nosso coisa do pai. nosso pai. O nosso pai era assim. Sim, sem Nosso pai dúvida. era assim. E Sem dúvida. talento esse que eu não herdei, e que mamãe admirava em papai, porque mamãe também não tinha. E você tem isso. E você acabou, por mil contingências da vida, não indo aprender a tocar um instrumento musical. Você não toca um instrumento musical e você gosta de música, você é Sim. sensível, né? Você tem Aham. boa percepção musical. Então, a Sim. pergunta que me veio agora à cabeça é se você gostaria de ter aprendido a tocar um instrumento musical. E se sim, eu tenho praticamente certeza que a resposta é sim, mas se sim, qual seria o instrumento? Essa é uma boa pergunta, que eu também não tenho uma resposta pronta, mas assim, é, papai era muito bom, né, percussionista, né, de forma geral, lembra? Sem fazer curso nenhum. Sem ter estudado coisa nenhuma. Sem ter Exatamente. tido nenhuma formação musical, nenhuma, nem de É, longe, nenhuma. mas Nenhuma. ele tinha um ouvido fantástico, né? Fantástico, papai. Exatamente, né? Tanto, né, papai e mamãe não estão mais vivos, né? E, né, Sim. papai tinha uma percepção extremamente boa em relação a isso. Mas eu acho que se eu tocasse algum instrumento, eu iria ou para piano ou para flauta. Um dos Interessante. dois. Interessante, Manel. Acho que hoje iria mais para a ideia de tocar piano. Uma coisa mais clássica, assim, piano. Sim, O instrumento sim. seria piano. Gosto muito de piano e acho muito matemático.
Acho que o Eu ia piano falar toca piano. exatamente isso. Eu ia terminar dizendo o Música? seguinte, que a música tem tudo a ver com matemática. Quem estudar música, quem resolver estudar música, que achar que com música tá se livrando da matemática, tá muito enganado. Muito enganado. É só você olhar uma partitura que você vai ver que aquela partitura é matemática pura, Aham. pura entre aspas, né? Não é essa Sim, pura no sentido, né? Mas a matemática demais ali. sim. E tem uma frase muito legal que diz o seguinte, que é tanta matemática que tem na música, que tem uma frase, eu acho que está até naquela animação de, como é que é, Donald e o País da E para Matemática, tem uma animação matemática. Isso, de Walt Disney. do Walt Disney, que fala de matemática, uma animação Muito imperdível, tá no bonito. YouTube, ela é Vale muito a maravilhosa. pena assistir. Vou deixar Donald o no link aqui País da embaixo. Matemática, um troço assim. Uhum. E tem essa frase lá, que é: a música é a voz da matemática. É verdade. Tem essa frase lá. É bem verdadeiro. Bom, e deixa um recadinho final aqui, né, para quem está te assistindo, né, até agora, que em geral são o quê, né? São outros professores, são outros alunos da área de exatas, são, né, pessoas que gostam, né, da área de exatas, estão inscritos aqui no canal. Deixa um recadinho para eles, para que eles né, se motivem e estudem matemática melhor. Meu recado é o seguinte: você tem capacidade de aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser que você não aprenda rapidamente, né? Como você vai ver outras pessoas aprendendo. Como eu vi meu irmão aprender muitas coisas muito rápido. Mas, enfim, meu irmão viu outras pessoas aprenderem coisas muito rápido. Então, assim, não desista. Você consegue aprender tudo que você estiver disposto a aprender. Essa perseverança, essa determinação, que é uma coisa interior, que por mais que eu fale, por mais que o Felipe, meu irmão, fale, não adianta se você não buscar essa semente em você, se você não regar essa semente da determinação em você, você não chega. E se você, de alguma maneira, se encantou com matemática e gostaria de aprender um pouco mais de matemática, é uma questão de você se disciplinar para isso. É uma questão de você querer e buscar os amigos e buscar as pessoas que podem te ajudar nesse caminho. Então você tem condições de chegar até onde você quiser. É isso. Então não desista. A matemática é muito bonita e a matemática precisa de todos nós. Precisa desse esforço conjunto, esse esforço coletivo. Bom, muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço a todo mundo que ficou até aqui. Fiquem com Deus. Valeu, meu irmão. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo espaço. Valeu. Beijo, meu irmão. Fica com Beijo. Deus. Até Fica logo. com Deus. Tchau, pessoal.